boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Michele Gil, sou fundadora do grupo Irmãos Cósmicos da Luz no Facebook e também do grupo Portal Energia Crística. Também tenho a página Irmãos Cósmicos da Luz e a página Mesa Multidimensional do Merkaba Divino, que foi a mesa que eu canalizei. Eu sou formada em psicologia, sou ufóloga, canalizadora e co-criadora da mesa multidimensional do Merkaba Divino. Também sou operadora de mesa radiônica, reprogramadora de DNA e registros acásticos através da radiônica. E o tema do nosso programa hoje, para todos vocês que estão assistindo, é sobre os nomes sagrados de Deus em hebraico. A fonte material de pesquisa para eu fazer esse programa foi o livro da Academia da Academia para a Ciência Futura, do J.J. Hurtak, e a palestra da Adriana Ribeiro Tosta na Fraternidade Espiritualista Fonte de Luz. Então eu fiz uma compilação do material para poder trazer esse conhecimento magnífico, maravilhoso, super forte para todos vocês. Assim, vamos então começar a falar um pouco sobre a origem dos nomes sagrados de Deus. Esses nomes sagrados de Deus em hebraico mas gente, é um conhecimento muito antigo mesmo. Talvez muito mais antigo do que se possa inclusive imaginar, tá? Ao se compreender os nomes sagrados de Deus em hebraico, que é um estudo muito profundo, a gente percebe que não são apenas pronunciamentos de expressões, mas eles trazem todo o sentir, o compreender e vivenciar essas expressões sagradas. Muito desse conhecimento ainda não foi revelado ao ser humano, ou seja, foi parte desse conhecimento, digamos assim, que tenha sido revelado. Porque essas expressões são reveladas de forma única, de acordo com o grau de consciência de cada um, e com o grau de consciência, claro, da humanidade, e com a humildade em fazer e utilizar essas ferramentas sagradas, tá? Uma única expressão sagrada, ela pode ter vários significados e será dada a explicação de acordo com o grau de consciência daquela pessoa, de acordo com o nível de conhecimento de cada um, ou seja, cada um compreende da forma como alcança. E conforme a humanidade vai iluminando, esse conhecimento vai se tornando cada vez mais abrangente. Quanto maior o grau de amor, de compreensão, de sabedoria, a pessoa que está fazendo esse estudo, a mantralização, o que quer que seja, ela vai se desenvolvendo e mais irá sendo revelado, ou seja, significados ainda mais profundos vão sendo experienciados e revelados a essas pessoas. Os nomes sagrados de Deus, eles são códigos de luz divina, são formas pensamento positivas, é claro, que ao serem pronunciadas, verbalizadas, mantralizadas, experienciadas, elas causam um impacto transformacional imenso, assim, tanto interiormente quanto exteriormente. Elas causam um impacto profundo no coração e na consciência de quem pronuncia e experiencia os nomes sagrados de Deus. Eles trabalham como uma ligação mental, como se fossem verdadeiras vestimentas de luz através da visualização da palavra ativa, porque elas são emanações energéticas fortíssimas. Então, assim, elas são capazes de alterar todo o estado vibracional. Os significados dos nomes sagrados não têm limites, são assim, ilimitados e são muito mais a experiência do que apenas o estudo e conhecimento. Ou seja, não basta apenas você fazer e ter esse trabalho no nível mental, mas precisa sim meditar, sentir, vivenciar a experiência, fazer um escaneamento, fazer a respiração para poder sentir e compreender tudo que é a experiência dos nomes sagrados.
A gente pode, então, fazer a mantralização através de algumas formas diferentes. Você pode fazer através de orações, através de estudos, dos ensinamentos. Você pode usar através da meditação, usando uma respiração, trazendo todo um trabalho de harmonização e equilíbrio. Você pode fazer afirmações positivas. Pode utilizar também os nomes sagrados através da música, da dança, através de alguma reverência espiritual e através também do escaneamento. O que é o escaneamento? É você passar o olho escaneando ou passando a mão em cima dos nomes sagrados em hebraico. Sempre da direita para a esquerda, porque nós lemos, né? Quando a gente está lendo, a gente lê da esquerda para a direita. Os nomes sagrados em hebraico você lê ao contrário, da direita para a esquerda. Mas o importante sobre as formas que se vai utilizar os nomes sagrados, o importante é você estar usando sempre para servir, com propósitos realmente abnegados, onde envolve realmente o trabalho do amor incondicional, tá? Então sempre para servir, para ajudar outras pessoas e muito mais, desde que se utilize sempre de uma forma respeitosa e divina, tá? Com propósitos realmente de elevação espiritual, de elevação da consciência. O que são os nomes sagrados? São palavras, são símbolos, são potências de elevadíssimo poder luminoso e vibratório. São verdadeiras expressões de luz, que também são conhecidas como letras de fogo. Então, por que são conhecidas como letras de fogo? Porque elas são resplandecentes e que nos foram dadas para a restauração e comunicação com as hierarquias divinas, com o objetivo sempre de despertar as nossas consciências, despertar o verdadeiro propósito da vida e reencontro com a nossa essência divina. Sabem por que são chamadas de letras de fogo? Porque possuem, desde o início da criação, uma forte vibração. Possuem emanações de luz douradas, resplandecentes. Ou seja, elas possuem vida. Toda a história da humanidade está diretamente ligada com expressões sagradas em hebraico e trazem muito mais do que somente informações. Trazem todo o potencial de elevação, todo o potencial de ascensão espiritual no mais amplo significado dessa expressão. Todas essas informações, elas estão retornando para a humanidade ascender nesse momento de transição planetária. Muita ajuda está vindo, muitas informações importantes dos antigos, dos nossos antepassados, elas estão sendo resgatadas. Para quê? Para que a gente possa dar o salto quântico, através do quê? Dos potenciais de nossas consciências. Nós precisamos elevar o nosso padrão consciencial. Para quê? Para que todas essas informações, todos esses portais que estão se abrindo, todas as ativações de DNA que a gente tem recebido através de infusões fotônicas de luz, elas realmente tenham significado e significância no nosso existir, porque senão começa a dar problema na nossa máquina interna. Se você começa a receber muitas efusões de luz e a sua consciência não está acompanhando, você começa a ficar com a sua máquina meio que emperrada e o resultado não vai ser tão grandioso como poderia ser. Então, assim, todo o trabalho de expansão de consciência, ele precisa também do autoconhecimento, de você poder desenvolver todos os potenciais que você tem em relação à sua consciência, tá? Para que realmente você comece a constituir e ativar o seu corpo de luz, o seu Merkaba, ativar o seu DNA adormecido e todas essas potências. Os nomes sagrados, quando eles são usados com amor, com sabedoria, eles servem para a abertura dos 7 selos. O que são os 7 selos? São os nossos 7 chakras, para a purificação do nosso corpo, da nossa alma e a conexão com o nosso eu superior. Os nomes sagrados, eles ativam o nosso DNA adormecido e servem também como um elo de reconexão com o divino,
que habita em nós. Então, a partir daí, a gente se reconecta. Ao utilizarmos os nomes sagrados divinos, eles nos trazem uma forte proteção da nossa vestimenta física e também espiritual, ou seja, é uma verdadeira parede de luz para os nossos corpos, para a nossa saúde, para o alinhamento de todos os nossos corpos, para que a gente possa eliminar as limitações que a gente traz gravadas no nosso DNA e nos nossos registros, para a gente limpar as energias densas, limparmos as formas de pensamento, os miasmas, as larvas astrais. Servem também para a gente auxiliar no resgate da humanidade, despertar de consciência. Para quê? Para que a gente possa ter discernimento e sabedoria. E também proteção contra as energias escuras e densas que tentam se aproximar. Pois com essa intuação dos nomes sagrados, você começa a fazer um trabalho de transmutação de energias. Eles fazem, sim, uma verdadeira alquimia energética e muito, 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 muito mais. Então, assim, isso é realmente uma ferramenta esplendorosa para esse momento que a gente está vivenciando no planeta Terra. Os nomes sagrados, eles possuem uma cor dourada flamejante e possuem também formas de geometrias de luz, de geometria sagrada, e possuem também um som vibratório, alterando tanto internamente de quem está sonorificando o mantra, né, mantralizando, de quem está usando o poder da palavra falada, então muda-se internamente a vibração, como também muda a energia do ambiente. E pode se enviar também para pessoas, animais, para locais. Por isso, gente, sempre que se juntam grupos com o propósito dessas mantralizações, na verdade assim, não só dessas, mas de vários trabalhos de cunho energético, espiritual, sempre que você junta grupos com esse propósito e envia essas energias para algum local que precise de ajuda humanitária, está se utilizando os nomes sagrados com o quê? Com o propósito de auxílio, de ajuda, você está se alinhando com o grande plano divino. E dessa forma, se ajuda muito mais, tá? Por quê? Porque se gera um quantum de luz enorme que é direcionado pela espiritualidade para nós e para todos que possam se beneficiar, ou seja, toda a humanidade pode se beneficiar. Como usar os nomes sagrados divinos? Pode ser feito sonoramente ou em pensamento. O correto é que se visualize as letras em hebraico correspondente ao mantra e suas cores. Mas caso a pessoa não tenha esse conhecimento, basta mantralizar, tá, gente? Sempre com fé, com devoção, realmente com conexão, sentindo a emanação. Sugere-se também que sejam mantralizadas 12 vezes ou em múltiplos de 12. Por que o 12? Porque o 12, dentro da gematria, é considerado um número sagrado. Pode-se deixar também esses mantras tocando no ambiente. Existem músicas, se vocês forem pesquisar no YouTube, existem músicas com a evocação dos nomes sagrados. Então, você pode deixar tocando no ambiente. E também tem, acho que no material da Academia para a Ciência Futura, tá? Do J.J. Hurtak. As letras em hebraico, elas são o alfabeto genético de toda a formação do universo e estão presentes em tudo o que existe ou que já tenha existido. São formas primordiais de energia luminosa e geométrica, que são emanadas do poder divino. Olha que forte, gente! E estão presentes também no nosso DNA. É o DNA cósmico, né? O DNA divino, presente no DNA humano. Sempre que mantralizar, escanear ou visualizar, automaticamente você está se conectando com as forças superiores. Por quê? Porque as baixas frequências, elas não suportam as emanações dos nomes sagrados. Por quê? Porque é uma energia tão forte, tão luminosa, que automaticamente você já está criando um campo que essas energias começam a ser repelidas. Uma outra observação, sempre que você for ler ou escanear os nomes sagrados em hebraico,
você deve fazer da direita para a esquerda, como eu já tinha falado no início. O nome dos nomes, o maior nome, o nome mais sagrado dos nomes divinos em hebraico é o Yod He Vod He, tá? O que significa? O Yod é o elemento fogo, o Re é o elemento água, o Val é o ar e o Re é o elemento terra. E a forma abreviada do Yod He Vod He é o tetragrama Yavé. Esse tetragrama, ele aparece mais de 6.800 vezes no Antigo Testamento, que é uma escritura original. Na Bíblia original não se encontram tantas vezes, porque ela foi alterada. O que significa e como usar alguns desses nomes sagrados de forma prática em sua vida. Então agora a gente vai começar o trabalho de hoje, que não será através da mesa multidimensional do Merkaba Divino. Por quê? Porque a gente vai mantralizar esses nomes. Eu vou falar, vocês aí podem repetir, eu vou explicar o que significa esse nome e vocês vão começar a sentir essa potência que é. Vocês vão ver como é que vocês vão estar energeticamente no final desse programa hoje. Eu não vou falar todos os nomes, eu vou falar apenas alguns, né? Porque não dá tempo, mas vamos lá. Yavé. Falem. Yavé, que é o Yod He Vod He. Tá? O que esse nome sagrado faz? Ele reprograma o DNA e o RNA de acordo com os 64 códigos triplos das letras flamejantes. Desse modo, o tetragramaton é o veículo para a gente poder programar, é o veículo para poder programar a mente superior. É a chave para todos os nomes sagrados. É o código que envia Miguel, Metatron e Melquisedeque. Então, assim, é uma potência super forte, é um poder divino que ele automaticamente você está fazendo uma ligação com a tríade Miguel, Melquisedeque e Metatron. E eles são como senhores reveladores e governantes do nome santo para o mundo, para mundos experimentais, que é assim como o nosso. Então você pode visualizar essas letras sagradas ou mantralizar, imprimindo essa energia sobre o seu chakra da coroa, do terceiro olho, então assim, o chakra da coroa, do terceiro olho, da garganta, do coração, de modo que essa energia divina ocorra fazendo uma ligação. Por exemplo, você vai ter uma conversa importante ou uma conversa difícil com alguém, com o chefe, com o marido. Você faz o quê? Imprime no seu chakra do terceiro olho, no chakra cardíaco e nos chakras da pessoa que você vai ter a conversa. Por mais que você não saiba como é a forma da letra sagrada, não tem problema. A intenção é o que vale. Estou imprimindo agora no meu chakra frontal, no meu chakra cardíaco e do meu chefe, a expressão sagrada em hebraico, o Yavé. E aí você vai ver que a conversa vai ser muito, muito, muito mais amena. Então vamos lá. Vamos mantralizar. Ein Sof. Ein Sof. Significa luz ilimitada do Pai. Pode-se utilizar o Ein Sof no final de cada expressão. Por quê? Porque ela potencializa, multiplicado a muitas potências, geometricamente, qualquer coisa que se pronuncie. Então, você pode usar apenas o Ein Sof, que significa luz ilimitada, como você pode usar qualquer outra expressão sagrada e no final usar o Ein Sof, tá? Vamos lá. Próxima. Abba Nartumid. Abba Nartumid. Abba significa pai, de uma forma carinhosa, como se fosse assim, um paizinho, tá? A expressão inteira, Abba Nartumid, significa pai da eterna luz. O poder dessa expressão pode invocar energias que podem criar círculos de luz branca enviadas do Pai para aqueles que precisam de proteção ou de cura. Você pode visualizar raios de luz vindo dos mundos superiores à medida que entoar o Abba Nartumid. A gente tem também
E você pode também usar Aba Nartumit Ein Sof. Você está potencializando todo o poder dessa energia branca resplandecente que é enviada da eterna luz. A gente também tem o Adam Kadmon. Adam Kadmon. Adam vem de Adão, que é o quê? É o ser perfeito, é o ser primordial. Adam Kadmon é o ser humano cósmico perfeito. É por isso que vocês devem ver muitos textos aí falando da nova terra, de tudo, ativação de DNA, portais de energia se abrindo, e a gente busca ao retorno do nosso Adam Kadmon. Vocês já devem ter escutado essa expressão. O retorno do nosso Adam Kadmon é realmente o nosso retorno ao nosso ser humano cósmico perfeito, a ligação perfeita com o Pai, tá? Adonai Sabaoth. Adonai Sabaoth. Essa vocês já devem ter ouvido. Adonai Sabaoth significa o Senhor soberano, Senhor dos senhores, soberano dos exércitos, ou o Senhor, o soberano das hostes celestes. No momento da entoação do Adonai Sabaoth, são usadas formas pensamento divinas, como se fossem uma espada de luz dos exércitos dos céus, conectados todos com as hostes de Miguel, tá? Do arcanjo Miguel, do bem-amado arcanjo Miguel. Quando a gente usa essa expressão, Adonai Sabaoth, você cria um vórtex, um escudo protetor, assim, para interação com o Sabaoth. Então, quando a gente usa a expressão, a gente cria um vórtex, um escudo para interação com o Sabaoth. Então, você pode visualizar uma série luminosa de cor laranja emanando de uma força luminosa que será capaz de dissolver emanações e forças negativas. Quando essas luzes laranjas são combinadas com esse nome sagrado, com esse nome flamejante, Adonai Sabaoth, verdadeiras legiões de luz são enviadas, gente. Vocês não têm noção do poder dessa expressão. Ao entoar com devoção, com fé e no momento de aflição, vem um exército das hostes celestes para alterar todos os padrões que estão em desequilíbrio e desarmonia, tá? A gente tem também o Ami Shaddai. Ami Shaddai. Repitam aí. Ami Shaddai, que significa o povo de Deus. O povo de Deus manifestado com todas as suas bênçãos, trabalhando junto com o veículo, como sendo um veículo da divindade criativa, em ação unificada. À medida que o nome é entoado, é como se trombetas se expandissem como uma árvore em crescimento, tá? Das quais centelhas de luz são enviadas, despertando para o trabalho com as hostes celestes. Aí a gente tem o outro, que é o Ari Shemot. Ari Shemot. Ari Shemot. Ari é o leão, que lidera o êxodo, que significa que, na verdade, assim, o êxodo é referido a Shemot. Então, Ari é o leão e o êxodo Shemot, através da linguagem sagrada. É a linguagem que nós ativamos a força dinâmica do leão para a nossa própria libertação, tá? Com a ajuda de quem? Com a ajuda dos Elohim, através de portais para os reinos multidimensionais de luz. Essa energia, que é o Ari Shemot, ela trabalha o despertar da humanidade para sair da terceira dimensão. Shemot representa o êxodo para os reinos celestiais através de códigos de linguagem lumínica para criarmos uma nova realidade. Você pode usar o Ari Shemot quando estiver se sentindo angustiado, sentindo uma sensação ruim dentro de você. Por quê? Porque com essa expressão você desperta a força do leão e encaminha para o êxodo, ou seja, que seja levada essa energia. Então está se sentindo com uma coisa esquisita dentro de você, angustiada, ansiosa. Ari Shemot, porque você está fortificando, enaltecendo o leão que existe dentro de você, e as hostes celestes estão encaminhando essas energias para o êxodo, levando. E você pode ainda potencializar usando o Ari Shemot Ein Sof, ok? A gente também tem a outra expressão, que é o Bat Kol. Bat Kol é a voz da pomba.
É o poder ativando o lado feminino da criação. Ou seja, que pomba é essa? Bat-Kol é a voz do Espírito Santo, que o Espírito Santo, para que todos sabem, é uma energia feminina, Shekinah ou Shekinah, cada um pronuncia de uma forma. Então, o Bat-Kol é a voz do Espírito Santo, é a voz de Shekinah, a voz de Shekinah, tá? Essa vibração ela ativa o poder da inspiração e entendimento espiritual. E ela faz com que se baixe o tom de voz, se tenha uma voz mais baixa e mais serena. É muito usado também quando se tem dúvidas, quando você precisa de discernimento. Se você precisa de discernimento, precisa desse auxílio, você usa o Bat-Kol para se ter uma luz no caminho e fazer uma escolha com lucidez e com sabedoria. Através da abertura do 8º chakra, você visualiza a energia do Espírito Santo descendo como se fosse energia em formas de diamante, tá? Então, através da abertura do 8º chakra, você vai entoar o Bat-Kol, 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 e visualiza a energia do Espírito Santo descendo através do 8º chakra, adentrando, passando por todos os chakras, inundando as suas células. É como realmente energias em forma de diamante, tá? E quando a gente começa a trabalhar com essas geometrias da mente, a gente começa a alinhar essa energia também com o nosso terceiro olho e possibilita a gente ir além do espaço-tempo através da pomba da ascensão. Vocês não têm ideia o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Para quem não ainda não assistiu ou não sabe, não tem conhecimento, eu já fiz um programa na TV Galáctica que é sobre o Espírito Santo, então vocês procurem lá, porque assim, se vocês entoando, invocando o Espírito Santo diariamente, ele é que resolve as coisas na nossa vida e vocês vão ter muitos milagres realmente acontecendo. Vamos para o próximo. Bereshit Bara. Bereshit Bara. Bereshit Bara significa o princípio da vida, o início de tudo. É a expansão das formas de pensamento divinas e a expansão de luz através da criação. Ao invocar esse nome, Bereshit Bara, você ativa o poder e a sabedoria para dar uma nova forma e caminho do caos. Então você organiza o caos. Bereshit Bara. Bereshit Bara, tá? Hesed Tushia Shailo. Essa é uma outra expressão. Hesed Tushia Shailo. É quando a gente pede misericórdia divina, quando a gente pede benevolência, a bondade do Pai divino, quando a gente precisa de mudança, a gente precisa que algo de diferente ocorra nesse instante na nossa vida e ele traz força. Hesed Tushia Shailo. Repitam. Hesed Tushia Shailo. Ao entendermos esse dom que nos foi dado, a gente começa a sentir uma irradiante luz branca queimando nos nossos corações, abrindo os mundos de luz através da força do amor maior, através do que? Do Cristo, gerando novas ligações internas, novas possibilidades, esferas de luz que vão apoiar as emanações dos senhores da luz, dos mentores e amparadores que trabalham conosco. Então, o Hesed Tushia Shailo é você pedindo a misericórdia, o auxílio de toda essa irmandade celeste que trabalha ao nosso lado. E como a gente sempre fala, a gente tem um livre-arbítrio, eles não intercedem no nosso livre-arbítrio, a menos que você peça. Então, use essa dádiva que nos foi dada, esse presente. Não coloque isso de lado. Hesed Tushia Shailo. Me ajudem, peço misericórdia, benevolência, bondade. Preciso de mudança nesse momento, preciso de um emprego, preciso de novas oportunidades, preciso de oportunidades financeiras, preciso de uma nova visão. Hesed Tushia Shailo. Hesed Tushia Shailo. E vocês ainda podem potencializar com o Ein Sof. Hesed Tushia Shailo Ein Sof. Ok? Chokmah Mikaelilu. Chokmah Mikaelilu. Chokmah Mikaelilu
significa sabedoria de Miguel, sabedoria da ordem de Arcanjo Miguel, príncipe dos arcanjos. Arcanjo Miguel é o responsável pela ordem em nosso orbe planetário. Ao invocar esse nome sagrado, Rokhma Mikaelilu, Rokhma Mikaelilu, você vai estar invocando a proteção através do escudo das hostes do bem-amado Arcanjo Miguel, e pode potencializar com Enzof no final. A gente também tem o nome El-El. El-El significa um chamado ao Deus vivente, um chamado ao Deus Altíssimo, a fonte divina de tudo que é. El-El Enzof. A gente usa esse nome para abrir portões vibratórios, para estabelecer um diferente nível de diálogo. Você pode falar El-El, é para um chamado, para que você possa alcançar as alturas do Pai Celestial. A gente também tem o El Shaddai. Esse aí é o Senhor Todo-Poderoso. Repitam, El Shaddai. É uma invocação ao arcanjo Metatron, El Shaddai, o arcanjo dos arcanjos, o bem-amado Metatron. É aquele que trabalha para quê? Qual é o trabalho incansável de arcanjo Metatron? Ele trabalha para a gente expandir e para nos interconectarmos com os mundos visíveis e invisíveis. Metatron é aquele que é o mais perto do trono, ele fica o mais perto do trono do Pai, que manifesta o ofício de luz. Metatron é aquele que traz as chaves para o reino de Shekinah ou Shekinah, que é o Espírito Santo, Shekinah ou Shekinah, que então ele traz as chaves para o reino do Espírito Santo, onde toda a matéria é reagrupada em partículas de luz superluminosas. Vocês podem visualizar como um pilar de luz branca. Como é que é um pilar de luz branca? Leiuesh, pilar de luz branca. Vocês podem imaginar um pilar de luz enorme, indo do coração da Mãe Terra até o grande Sol Central Galáctico. Leiuesh, Leiuesh El Shaddai, Leiuesh Metatron, Leiuesh Shekinah. Então, é o pilar de luz de Metatron, pilar de luz de Shekinah, manifestando através de nós as 24 dimensões dos Elohim e dos Senhores da Luz. Leiuesh El Shaddai Enzof. Vamos repetir? Leiuesh, que é o pilar de luz, El Shaddai, do Arcanjo Metatron, Enzof, que potencializa toda a expressão. E aí a gente passa a permitir fazer parte de todas essas dimensões e nos interconectarmos com ela. Aí a gente tem o Eloha Elohim. Eloha Elohim é o Deus vivente da divindade vivente. Elohim são os deuses criadores, são os guardiões supergalácticos da criação divina. Foram eles que ajudaram em todo o processo de criação, em conjunto com a fonte divina. Dos reinos da divindade são enviadas formas de pensamento como se fossem supergravitacionais e supermagnéticas essas forças, colocando em movimento os processos de interação e criação evolutivos que se manifestam continuamente. Aí a gente também tem agora um outro nome sagrado, que é o Éfetá. Éfetá, repitam, Éfetá, significa abra-te, ou seja, quando você for fazer uma prova, decrete Éfetá. Éfetá, para quê? Para que a mente se abra, se expanda, para que o conhecimento venha à luz nesse momento. Éfetá pode ser usado para lembrar situações, lembrar informações e tudo que a gente precisa abrir a mente. Éfetá, vai fazer uma prova? Éfetá Enzof. A gente tem uma outra expressão, essa eu gosto muito, que é o Eia Asher Eia. Eia Asher Eia, que significa eu sou o que eu sou. É também a mais alta expressão que você, como um ser mortal, encarnado, pode se dar. Pode ser usado para reafirmar sua natureza como filho, como emanação da fonte divina. Pode ser usado também quando você precisa de uma força. Então, você vai entoar
Eia Asher Eia, que eu sou o que eu sou. Seu poder se conecta com a vida inteligente e com os muitos universos viventes crísticos, né? E nos conduz ao próximo limiar de existência. Esse nome sagrado, ele traz potência, força, conexão, unicidade com a nossa multidimensionalidade ilimitada, proveniente da fonte de tudo que é. A gente tem agora um que com certeza esse aqui todo mundo já ouviu, que é o Kodós, 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 Adonai Tsabayô. Kodós, 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 Adonai Tsabayô. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus das hostes celestes, é o Senhor Deus das legiões celestes. Essa é a expressão mais alta de trabalho conjunto com as hierarquias celestes. Através do seu poder, todas as formas criativas são conectadas com a lei divina. Esse som cósmico se conecta a oitavas superiores, além do alcance normal que um ser humano possa compreender. As partículas subatômicas, elas são ativadas através dessa vibração. Então, quando você mantraliza esse nome que é fortíssimo, é um dos mais fortes que a gente tem, que é o Kodós, 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 você pode criar um vórtex, um pilar de luz divina, através do superespaço e supertempo, e podem ser atravessados com o corpo físico, colocando-nos em ressonância com outros níveis de inteligência divina. Pode ser usado também para evocar proteção, para limpar ambientes. Por quê? Porque você cria um pilar de energia protetora que pode ser usado para resolução de problemas. Você pode ser usado para cura, pode ser usado de várias maneiras para elevação do padrão de consciência, onde nós precisamos projetar a energia para fazer um trabalho aliado às forças da luz. Eu sempre, antes de abrir a minha mesa radiônica, eu faço a entoação do Kodós, que faz parte do trabalho da minha mesa, e eu recebi essa informação do bem-amado Arcanjo Metatron. Quando você entoa Kodós, um verdadeiro coro de seres de luz surgem para nos auxiliar. Sentiram poder? Então vamos lá. Kodós, 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 Adonai Sabayô. Kodós, 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 Adonai Sabayô. Em Zof. Potencializa. Esse é um dos mais poderosos nomes sagrados. A gente tem também, que eu falei um pouco antes, que é o Leiwesh, que significa pilar de luz da presença divina. O Leiwesh traz proteção em todos os níveis e não permite também que energias negativas se aproximem. Você começa a formar uma poderosa, digamos, força eletromagnética ao seu redor de proteção e de conexão com a fonte divina. E aí você pode também usar o Leiwesh Shekinah, ou Leiwesh Shekinah, Leiwesh Shekinah, Leiwesh Shekinah, fica conforme a critério de cada um. Estou dizendo pilar de luz de Shekinah, que é o Divino Espírito Santo. Eu estou com o poder de luz, o poder do pilar de luz do Divino Espírito Santo sobre mim. Leiwesh Mikaelilu, Leiwesh Mikaelilu, Leiwesh Mikaelilu. Eu estou dizendo pilar de luz de Arcanjo Miguel sobre mim. É um nome, gente, de extrema proteção. Tá num momento difícil, se sentiu em perigo, Leiwesh Mikaelilu em Zof, ok? A gente também tem o Shekinah Esh, o poder do Espírito Santo para queimar tudo que eu não quero mais. Tudo que tem Esh no final, em hebraico significa fogo. Então, Shekinah Esh é o poder do Espírito Santo para queimar tudo que eu não quero mais. E tem também o Shekinah Yah, que é o poder de cura do Espírito Santo. Então, vocês podem entoar quando precisam de cura. Shekinah Yah em Zof. A gente também tem o Matira Surim. Repitam, Matira Surim, que é a libertação para qualquer coisa que você deseje se ver livre na sua vida, para tudo que você precisa se libertar. Precisa se libertar de uma situação, de uma pessoa, de qualquer coisa. Matira Surim. A gente também tem esse que é o Meudeka. Se entoa quando você pronuncia o Meudeka, as crianças de luz. É ótimo pronunciar o Meudeka perto de crianças. Você pode falar Meudeka em Zof, para potencializar. Esse é o chamado, você vai estar chamando a parte mais pura da divindade para perto de nós, para perto dos seus filhos, para trazer proteção.
meu Deká. Tem também o Min Ha-Adamah, Men Ha-Adamah. Min Ha-Adamah, Men Ha-Adamah. Você está ativando cura. Com Min Ha-Adamah, Men Ha-Adamah, você está ativando os cristais sanguíneos e os sistemas circulatórios. Significa que o sangue velho está sendo substituído pelo sangue novo. A gente também tem o Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. O que significa o Ruach HaKodesh? Significa o sopro divino, por onde iniciou a criação. Ao entoar esse nome, está se chamando por uma nova vida. A gente também tem o Shem Shel Gebura, Shem Shel Gebura, que é para quem está se sentindo fraco e sem força, está desanimado, está se sentindo fraco. Shem Shel Gebura, Shem Shel Gebura. A gente também tem o Urim Tumim, que é a ativação da pineal para a gente reprogramar o nosso corpo e DNA. Então, Urim Tumim, Urim Tumim, repitam, Urim Tumim, tá? A gente também tem o Yavé Shalom, eu expliquei sobre o Yavé antes, tá? O Yavé Shalom é a invocação da paz do divino, porque Shalom é paz. Então, você está invocando a paz do divino. A gente tem o Yoshua, tem muitos que pronunciam Yeshua, aí fica conforme o português de cada um. Yeshua, a gente já está fazendo uma tradução de uma língua super, antiga, ainda aportuguesando. Então, Yeshua é o nome de Cristo. Yeshua, tá? A gente também tem o Metatron El Shaddai Matira Surim. É quase uma frase. Metatron El Shaddai Matira Surim. Queima, limpeza nos raios de Metatron. Você está queimando, você está limpando tudo que precisa nos raios de Metatron. Então vamos invocar Metatron El Shaddai Matira Surim em Zof. Que tudo se queime nos raios do bem-amado Metatron. A gente também tem o Ari Shemot Matira Surim, que é a libertação de seres e encaminhamento desses seres para a espiritualidade. Ari Shemot Matira Surim. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aqui tem apenas alguns nomes, porque não dá pra gente falar sobre todos os nomes, né? Até porque o tempo do programa não permite, a gente já passou aí quase 15 minutos. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Isso é um conhecimento que eu queria trazer para vocês já há muito tempo. Se vocês tiverem interesse, se aprofundem, procurem o material da Academia para a Ciência Futura, do J.J. Hurtak, que tem bastante estudo sobre isso. E é isso, gente. O programa do Merkava Divino fica por aqui. Desejo a vocês um restinho de semana maravilhoso e um final de semana abençoado, repleto de bênçãos e de muita positividade. Gratidão a todos. Namastê.